divas! Eu tô aqui hoje para ensinar para você que não sabe muito bem como maquiar, como se faz um esfumado com efeito profissional sem ser profissional. Acredita em mim, é mais fácil do que parece. Bora lá! Vamos lá para o nosso esfumado perfeito. Para você conseguir um esfumado bonito, é importante você preparar a pele do olho, da pálpebra antes. Então eu vou ensinar para vocês como eu preparo, que é um jeito que facilita na hora de aplicar a sombra e facilita o esfumado da sombra também. Aplica um pouquinho de corretivo, eu vou aplicar esse aqui da MAC. Pode aplicar qualquer um, líquido. Esse aqui é o que estava mais próximo aqui no momento, então eu vou aplicar ele mesmo. Depois que fez a sua base, na hora que você estiver iluminando a pele, você já pode fazer isso, já aplica corretivo aqui. Então faz a base assim com corretivo, depois vem com um pó translúcido, o pó que você já ia passar no rosto mesmo, você vem com ele e aplica principalmente na área do côncavo. Do côncavo pra cima você passa mais, tá? Pode exagerar. Quando você aplica o pó na pálpebra, facilita muito a fazer um esfumado sem ficar marcado, sem ficar demarcações. Então, se você quer um esfumado bem pró, faça isso, amiga. E agora eu vou te dar uma dica que é pra você levar pra vida. Independente da cor da sombra que você vai usar, sempre procura fazer uma base pra essa sombra mais marronzinha, que seja um tomzinho mais escuro que sua pele, pra fazer um degradê bonito. Isso facilita muito na hora de fazer um esfumado sem demarcações. Essa é uma das chaves, na verdade. Depois que eu aprendi essa técnica do marronzinho, o meu esfumado ficou outra coisa. Então já pode testar e me contar se deu certo pra você ou não. Hoje eu vou usar a paletinha da Duda Fernandes, que ela tem vários tons de marrom e eu acho muito fácil pra quem tá começando a maquiar, usar os tons de marrom, que é mais fácil de não manchar, são tons mais ok de se trabalhar, então vamos começar por eles. Eu vou aplicar primeiro esse marrom aqui, que é um caramelo clarinho, só que as sombras da Duda são bem pigmentadas, então eu pego bem pouquinho. E aí a gente vai começar a fazer a base pra sombra com ela. Uma das dicas fundamentais para se fazer um esfumado bonito também é escolher o pincel adequado. Você tem que escolher um pincel de cerdas naturais para o esfumado ficar mais bem feito. Quando você já tá dominando mais a maquiagem, você pode tentar um pincel de cerdas sintéticas, mas ele carrega muito. Então, pra quem tá começando a maquiagem agora, o pincel de cerdas sintéticas acaba sendo muito mais difícil. Eu prefiro de cerdas naturais, que ele dá uma leveza pra maquiagem, sabe? É muito mais difícil de você errar. Para esse acabamento esfumado bem bonito, sem marcações, eu gosto muito de usar esse pincel aqui, que é da Vult, ele é o número 15, ele é bem fofo, bem grande. Assim, ele é maravilhoso, é um ótimo pincel pra você ter na sua necessaire mesmo. Pra começar a sombra, eu também tenho uma ordem de onde eu começo pra dar certo. Eu começo aplicando a sombra aqui no côncavo, e aí eu faço movimentos circulares assim, pra sombra ir se espalhando. Mas eu sempre começo daqui, porque é onde a sombra vai ficar mais escura. Então se você começa desse ponto, pra você errar é mais difícil. Então a gente concentra a sombra aqui e vai espalhando em movimentos circulares pra cima, ó. Quando chega aqui nessa parte de dentro do olho, eu já faço um movimento mais vai e vem assim. E depois de esfumar bastante, depois que não sobrou mais nada no pincel, que eu vejo assim, precisa um pouquinho mais de sombra aqui e tudo mais. Aí eu pego outra mãozada de pincel aqui na sombra e aplico de novo. O segredo para a sombra ficar bonita, o esfumado bem sem marcações, bem profissional, é esse também, você ir com calma e aplicando a sombra aos poucos. Se precisar, você aplica mais e tudo mais. Isso facilita bastante você não errar, não deixar marcado. Então vai com calma, amiga. E aqui no finalzinho do olho você pode escolher o formato de sombra que você quer, se é mais arredondado ou mais puxado o gatinho. A gente vai fazer uma coisinha mais puxada hoje, ó. Fazer esse desenho como se fosse um V. E aí, com o olho fechado, eu venho puxando a sombra um pouquinho mais pra baixo. Essa sombra tem que passar aqui um pouquinho pra poder emendar com essa parte de baixo do olho da sombra que vai vir. Então ela não pode acabar muito rente aqui, ela tem que descer um pouquinho, sabe? Nossa primeira camada de sombra tá pronta, a gente vem com a sombra mais escura agora. Você pode escolher a cor que você quiser, mas eu vou continuar naquela nossa tabela de marrons. Se você é iniciante, eu te indico continuar na tabela de marrons para facilitar a sua vida, tá? Vou vir aqui com um marronzinho um pouco mais escuro e essa é a hora que eu vou demarcar o côncavo. Vou fazer uma sombrinha mais escura aqui no côncavo, porque eu já não tenho muito côncavo. Então essa dica faz com que o seu olho tenha mais forma, tenha mais volume e cria um côncavo para você que você não tem incrível. Tenta. Eu venho posicionando o pincel bem aqui entre o ossinho e o globo ocular
E aí faço movimentos de bolinha bem pequenininhos para essa sombra não espalhar tanto. Eu venho aqui e aplico, aí eu paro um pouquinho, dou uma limpada no pincel para não dar ruim. E aí eu dou uma espalhadinha na sombra um pouco para cá. O importante aqui é você não ultrapassar o marrom que a gente já aplicou. A gente aplicou o marrom claro aqui, que ele tá num degradê incrível, então você não mexe nessa pontinha, você aplica mais pra dentro esse marrom. Ó, o que eu tô fazendo é aplicar, circulando o globo ocular, espalhando bem com calma e com precisão aqui, pra ficar o côncavo certinho aqui, tá bom? Às vezes acontece isso aqui, ó, tipo, eu apliquei e achei que faltou um pouquinho mais de marrom pelo lado de fora. Então eu venho, limpo o pincel, mais uma vez, volto, você pode fazer isso, quase toda maquiagem eu faço isso também, não tem problema. Volto com o marrom mais clarinho e aí eu venho aqui pelo lado de fora, marcando um pouco mais do marrom do degradê. Isso que a gente tá fazendo é dar acabamento pra sombra mesmo, pra tirar as marcações, pra ficar uma coisa mais fluida, sabe? Você pode vir com esse tom de marrom mais escuro aqui para aprofundar mais o côncavo ainda, se você quiser. E aí eu venho, faço o mesmo movimento, aplico aqui, depois eu venho esfumando em formato de bolinha. E toda vez que você aplicar uma sombra mais escura, toma cuidado para ela não ultrapassar a sombra anterior que você passou, para poder dar esse efeito de degradê mesmo. Então você sempre aplica de forma bem contida, evitando ultrapassar a sombra anterior. Sempre que precisar, você pode voltar na cor anterior que você usou. Só limpar o pincel, voltar na cor e aplicar mais um pouquinho. É o que eu tô fazendo nessa parte interior aqui do côncavo. Se eu achei que ficou fraco, eu vou, pego e aplico um pouco mais. O primeiro marrom que a gente usa é uma cor que eu sempre acabo voltando pra retocar, porque, não sei, ele acaba se perdendo, assim, sabe? De tanto esfumar, é que você vai perdendo a cor dele. Eu sempre acabo voltando aqui pra dar mais uma forma pra maquiagem. Você pode fazer isso com um pouquinho do marrom ou então com o pincel limpo também já adianta bastante. Vocês notaram que eu fiz praticamente tudo com esse pincel, né? Então é um pincel que eu acho muito útil, o número 15 da Vult, muito legal. Só que ele não deve servir pra todos os tipos de olhos. Eu imagino que um olho pequenininho, talvez você precise de ter 2 pincéis para esfumar, um menorzinho. Principalmente para fazer detalhes, assim. Então, tem um pincel menorzinho que o 15 também pode te ajudar e muito. Eu tô vindo agora com um pincel menor. Esse aqui é o número 13 da NARS. Eu venho no marrom escuro aqui com ele, só pra dar uma intensificada aqui nessa cor. E é bom que ele não expande muito esse pincel. Não tem outro segredo a não ser paciência para fazer um esfumado bonito. Então, paciência é a chave. Se tiver paciência, tudo vai dar certo. Você aplica um pouquinho mais de cor, não tá bom, aplica mais um pouquinho. Agora chegou nessa parte aqui que a gente terminou a sombra de cima, ó, o esfumado tá pronto. A gente vai passar pro esfumado da parte inferior dos olhos, que eu também gosto de fazer com um pincel que é mais fofinho assim. Esse aqui é o pincel número 15 da NARS. Ele tem a cerda curta e densa, também é de cerdas naturais. Na parte inferior dos olhos a gente vem fazendo esse degradê inverso. Então a gente começa com a cor mais escura aqui no canto e vem vindo com a cor mais clara aqui no canto interno. Para esse degradê também funcionar, eu uso a mesma regra do olho. Eu faço a base marrom clara e depois eu venho fazendo o degradê em si com os outros tons de marrom. Então eu vou pegar a sombra caramelo que a gente usou primeiro e eu vou aplicar ela aqui em toda a extensão da parte inferior dos olhos. Ó, como a gente deixou uma sombrinha passando aqui, na hora de emendar essa parte de baixo, ficou super bem acabado. Esse aqui é um dos acabamentos para maquiagem ficar bonita, ficar com aquele efeito pro mesmo. Na sequência eu vou passar esse. Olha, eu terminei o olho inteiro e aí eu volto de novo com um pincel limpo só para dar um esfumado final aqui. Porque se você achar que tiver uma marcação, um pincel limpo salva. Se depois de tudo que a gente fez ainda tiver marcação, vem com o pincel limpo que ele resolve. O esfumado dessa maquiagem tá pronto. Eu vou só fazer os detalhes agora. Vou pegar um pouquinho dessa sombra, que é um iluminador aqui. E aplico aqui bem no arco da sobrancelha, nessa parte mais alta. Ainda vou fazer a sobrancelha, não fique aflita. Se você tá aflita, não fique, amiga, que eu vou fazer a sobrancelha ainda. E eu vou fazer um pontinho de luz aqui no cantinho interno também.
Agora sim, eu finalizei a maquiagem toda pra vocês terem uma noção de como fica. E essa é uma das maquiagens que eu mais gosto de fazer, eu me sinto mais à vontade pra fazer, que é um esfumado marrom com todos os tons de marrom que eu tenho direito. Até pra quem tá começando a maquiar agora, ela é muito fácil de fazer, vale testar em casa mesmo. Me conta também se você gostou desse formato de vídeo, que é um vídeo mais didático pra você aprender juntinho aqui comigo, tá bom? Se você é novo no canal, vem aqui se inscrever pra nossa família crescer cada vez mais. Se você já é antigo, já vem aqui dando seu like da amizade sincera. E é isso, te espero no próximo vídeo, tá? Beijo, tchau!